e para a gente arrematar nossa conversa, a gente já está chegando nos minutos finais do nosso Direto ao Ponto ao Vivo, eu queria ouvir de cada um de vocês, de maneira objetiva, na visão de vocês, qual é o principal legado deixado pelo Papa Francisco? Começo contigo, professora. Acolhida, igreja em saída, testemunho. É isso que ele fez. Ele acolheu, ele teve atos concretos e falou muito da igreja em saída, de ir até o povo, né? E deixou documentos maravilhosos, nos deixou agora com esse legado da esperança, né? O ano jubilar da esperança, que é muito bonito. E eu termino também dizendo que eu estava em Roma, agora na Quaresma, numa parte da Quaresma, e eu fui para lá achando que ele poderia sair do hospital e eu iria vê-lo. E quando eu vi as notícias de lá, eu pensava exatamente isso. Ele está fazendo a sua Páscoa, ele está vivendo a Páscoa. Porque a gente na arte sacra fala que a beleza é pascal. Por quê? Porque na hora mais bonita de Cristo, a gente vê lá o servo sofredor de Isaías, que ele estava mais feio. Então essa é a beleza da nossa igreja, né? Uma beleza pascal, não é uma beleza estética. Então, eu tenho muito carinho por esse Papa, rezo por ele e tenho certeza, como disse o padre Boris e todos aqui, que o próximo será também um grande Papa, seja quem for. Professor Manuel Furriela, e para o senhor? Só para eu não repetir tudo que foi dito, que vai ser, né, porque são várias características positivas dele, eu acho que tem duas que eu acho importantes, orgânicas da própria Igreja Católica, não é? Além propriamente da constituição de órgãos internos de verificação de abusos, como foi constatado aqui, importantíssimo, né? Qualquer tipo de abuso, de erro, as instituições erram, também foi mencionado, mesmo que os erros sejam de uma minoria, essa verificação é importante. E o outro, propriamente, de um órgão interno de aspecto econômico, por conta de haver uma acusação recente sobre a Igreja Católica relacionada à lavagem de dinheiro. Então, não vamos aguardar uma verificação externa. O próprio Papa criou, né, um órgão econômico, aliás, seguindo o relatório do Bento XVI, que já apontava esse tipo de erro, né? E de que precisava fazer alguma coisa. E ele fez. Então, acho que isso também é um legado importante para a Igreja Católica como instituição. Para o senhor, padre. Atenção para os pobres, para os imigrantes, a ternura, o acolhimento, tudo isso. Hoje a gente escutou um monte, legado, legado, legado. Sabe o que é interessante? Que as pessoas falam, mas será que tudo isso vai continuar? Será que não vai ter retrocesso? Exatamente. Não. Por quê? Porque o legado dele foi tão impactante, imprimiu isso na igreja, que não tem como tirar. Foi uma tatuagem na igreja. Francisco tatuou. Ou seja, seria um movimento que, independentemente do Papa que assumir, a própria igreja, digamos, já continuaria, já comprou? Eu tenho certeza. Porque, como eu disse, impactou, imprimiu. A igreja tem essa face agora. Para o senhor, padre Boris. Eu creio firmemente que a questão da igreja em saída é fundamental, essa questão, a igreja é missionária ou não é a igreja de Cristo, esse é um elemento importantíssimo. A igreja pobre para os pobres, que é uma questão que ainda está a dever, mas a igreja pobre para os pobres é fundamental. Dever em que sentido, padre Boris? Porque a igreja ainda não vive isso. Então é algo que a gente precisa se converter. A igreja pobre para os pobres, o olhar da periferia para a vivência do evangelho, ainda não, a gente não vive. Mas o Papa lutou por isso. A questão dos abusos, não só dos abusos sexuais, mas o abuso de consciência e o abuso de autoridade. Eu, como presbítero e vivendo na igreja, acredito que a frase, para mim como padre, de que o clericalismo é um veneno na igreja, eu assino embaixo. O clericalismo é um veneno na igreja, porque o clericalismo anula e aniquila o espaço dos leigos, destrói a igreja. E, infelizmente, muitos irmãos meus presbíteros ainda não entenderam isso, né? E isso é destrutivo, e o Papa insistiu muito nisso. E a questão das mulheres, a igreja ainda precisa se converter também.
E padre, rapidamente, como é que seria a inclusão das mulheres nesses ritos que são hoje dominados por homens? Para a gente arrematar, de que maneira que elas poderiam entrar nesses espaços? Ou em quais espaços elas poderiam... É importante lembrar que para o Papa Francisco e para a Igreja, o fato da mulher, porque a cabeça é celebrar missa ou não celebrar missa, não é importante. Não é importante. É isso que a gente está falando, do clericalismo. Isso é clericalismo. Isso é transformar, de repente, a mulher... Isso não é o mais importante. Se você perguntar para muitas mulheres, aí a questão é tem que deixar as mulheres falar. Eu acho que nós homens não somos... Não tem lugar de fala. Aquela questão eu tenho uma irmã religiosa. A minha irmã fala, eu nunca seria presbítera. Então, se for contar para muitas mulheres, as mulheres são Você as primeiras... também não seria, né? As mulheres são as primeiras a dizer, eu não quero isso para mim. Há outras que dizem... Não, porque não é status. Porque, entendeu? Agora, outras mulheres dizem, gostariam. Então, não entro nessa questão. Agora, o que é importante na minha compreensão de teólogo é de que a mulher, ela tem que ocupar um lugar de decisão na igreja. Isso sim. Porque a igreja não pode ser... Quem tem que decidir na igreja não são só os homens. Porque o olhar da mulher é distinto do homem. Por exemplo, nós teólogos, quando as mulheres teólogas quando as mulheres fazem teologia, a teologia ela tem um olhar diferenciado. A professora citou, por exemplo, a professora Tenati, né? Eu estudei na Gregoriana, nós tínhamos professoras, a Costa Curta, a Calduque, que é secretária da Comissão Bíblica Pontifícia. As grandes teólogas que dão aula nas pontifícias romanas, por exemplo, as aulas eram lotadas. As mulheres essas professoras eram aplaudidíssimas, porque elas nos ensinavam teologia com um olhar diferenciado, que nós homens já estávamos carecas, nós estávamos cansados de ouvir a exegese masculina. Entende? Então, muitos de nós também precisamos de um olhar feminino para compreender um alcance teológico que nós homens não alcançamos. Não porque nós somos ruins, não é isso. É porque um olhar limitado. O olhar da mulher também é limitado na sua feminilidade. Nós precisamos dos dois pulmões. Concorda, professora? Concordo. E me lembra Midrash também, que é a tradição judaica, que fala por que Deus, quando criou Eva diferente do homem. Porque se ele criasse outro Adão igual... iam ser dois homens metidos. Então a mulher existe, isso é Midrash, a tradição é judaica. Ela existe para fazer o contraponto ao homem. Por isso que é sofrido às vezes o casamento, porque a mulher faz isso com o homem e o homem com a mulher. Então os dois se completam. Não é uma coisa tranquila, pode ver.